Olha, gente, chegou a semana do carnaval. A gente quer saber, você pretende aí curtir a passarela, os bloquinhos de rua? O folião raiz precisa estar preparado. São muitas horas em pé curtindo a folia, né? E é preciso tomar cuidado até com o tipo de sapato que a gente usa para não terminar a festa com uma lesão. Isso pode fazer toda a diferença, né? Júlia de Voazan, que traz as dicas ao vivo. Você vai de tênis ou vai de saltão, Júlia? Já definiu? Oi, Marta. Então, eu vou meio contrário a isso, geralmente eu vou de chinelo, mas eu sei que talvez não seja a melhor opção. E como você bem falou, seja na rua, nas festas, na passarela, o que tem aí de unanimidade é que o pessoal passa muito tempo em pé em todos os dias de festa. Então, às vezes, essa é uma preocupação que o pessoal não pensa, né? A gente pensa nas roupas, na maquiagem, mas o sapato ele também precisa ser um nível aí de preocupação para a galera, para, como você falou, não causar nenhuma lesão. Então é justamente por isso que a gente está aqui com o Rafael, ele é ortopedista. Então, Rafael, bom dia, seja muito bem-vindo a SC no Ar. Eu queria começar te perguntando exatamente sobre isso. Pessoal que não está tão acostumado com essa folia de tantos dias, precisa ter essa preocupação em relação aos sapatos? Sim, Júlia, é uma preocupação importante, interessante, porque são muitos dias de festa, são muito tempo de pé que as pessoas ficam pulando, saltando, dando risada, se divertindo, e isso é importante, esse cuidado com os pés, para que as pessoas tenham uma qualidade de evento legal e não tenham nenhuma consequência futura depois, né? Então, alguns tipos importantes de sapato que a gente precisa ter assim, cuidados são exatamente sapatos confortáveis, que tenham bastante espaço para os pés, porque o tempo também está quente, acaba inchando um pouco mais o pé. Então, o ideal, quando possível, é a gente conseguir se adaptar com tênis, né? Mas isso é também muito pessoal, né? Vamos começar então com a mulherada que gosta de um salto, por exemplo, as passistas que também ficam muito tempo em pé. Qual é a melhor opção mesmo? São os mais grossos? Sim, sapatos para passistas, que daí a gente envolve também algum estilo em relação ao costume, à fantasia que ela está usando. O ideal seria a gente usar um sapato, por exemplo, como uma Annabella. Esses são um pouco mais confortáveis, porque eles têm bastante espaço para os dedos e tem um apoio na parte da frente do pé, que são aquele chamado pataquinha na frente, e isso dá um certo conforto em relação, por exemplo, a um Scarpin. Também em relação ao salto, o importante é a estabilidade do salto. Quanto mais bloquinho o salto, melhor a estabilidade e o risco de uma torção do tornozelo é menor do que um salto um pouquinho mais fino. Em relação a esses outros que a gente tem por aqui, são saltos menores, por exemplo, mas também talvez um pouco apertados para o pé. Isso também é um problema? Sim, isso é um problema. Os saltos que são mais fechadinhos e apertadinhos, com a câmara anterior mais triangular, que é essa parte da frente aqui dos dedinhos, isso acaba atrapalhando, incomodando os dedos, pode dar problemas para movimentar os dedos, alguma dormência. Mas esse tipo de calçado ele também tem uma vantagem, não em relação à câmara anterior, mas em relação ao salto, porque ele é um salto um pouquinho mais baixo. Os saltos baixos a gente considera até 5 centímetros. De 6 até 9, 10 são os saltos médios e acima de 10 a gente considera saltos altos. Tá bem. Em relação aos tênis, tem alguma especificidade deles que é importante ficar atento? Sim, tênis, a gente tem vários tipos de modelos de tênis e vários solados, e a construção do solado ela depende de vários fatores também. Os tênis importantes, que são mais confortáveis, são aqueles tênis que têm um sistema de amortecimento para absorção de impacto, e eles de preferência são um pouquinho mais altos no calcanhar em relação aos dedos, ou seja, não são tênis exatamente retos. Quanto à configuração de cima, eles podem ser de paninho ou de um tecido mais elástico, ou até mesmo com cadarço. O ideal para o carnaval, se possível, é usar um tênis que tenha mais elástico, que tenha um arejamento bem bom para os pés e que tenha esse sistema de amortecimento próprio para o calçado. Isso vai depender muito do estilo de cada um. Para vocês, mulheres, é mais complicado isso. Para os homens sempre buscam algum conforto, né? Então, o homem coloca um tênis mais velho, vai se divertir. Já a mulher quer ficar elegante, que isso é importante para vocês. Então, se puder, se conseguir casar esse teu estilo com um tênis confortável, tu vai se divertir muito mais.
Em relação a rasteirinhas, a gente também tem aqui uma opção, e como eu falei, eu sempre pulei carnaval com chinelo de dedo. E aqui no Brasil é muito comum isso, né? A gente tem esse costume do chinelo. Mas será que é a melhor opção? Tem algum prejuízo para o pé? Então, o chinelo é muito prático, né? Então você vai, joga depois uma água assim, se acabar caindo alguma bebida no pé ou pisar em alguma coisa que não é agradável, joga uma água e resolve o problema. Mas o chinelo ele é muito fininho, ele tem pouca proteção para o pé, então às vezes ficar muito tempo com um sapato, com esse tipo de sapato, é desconfortável no final da noite. Não contigo, que tu és uma mulher super elegante, mas quem está um pouquinho mais acima do peso, às vezes acaba sendo um pouquinho mais desconfortável. Então existem hoje em dia rasteirinhas que têm uma certa proteção, tem também alguns chinelos que são bem fofinhos assim para pisar e isso acaba ajudando mais. Essas rasteirinhas que são muito sequinhas, só de corinho, assim, com uma borrachinha embaixo, são as piores. Tá bem, agora pra gente fechar, eu queria falar sobre os cuidados antes e depois do carnaval. Tem alguma coisa que a gente pode fazer previamente, naquela semana ali, para se preparar para esses diazões em pé? Sim, o carnaval é praticamente um funcional de 5 dias extremamente puxado, assim, né? Que às vezes as pessoas não se hidratam o suficiente, isso é muito importante, a gente está no verão e é uma época de muito calor, então a hidratação é super importante para a gente quebrar um pouquinho a utilização da bebida alcoólica, que é natural no carnaval, a gente acabar usando um pouco mais. Mas em relação aos pés, essencialmente, é super importante antes e depois, quando chegar à noite ou de manhã cedo, procurar se alongar bastante os pés. Então tem uns alongamentos específicos para a panturrilha e para a sola do pé, que é muito fácil a gente acessar isso no YouTube, no Google, a gente coloca. E também a aplicação do gelo, que são coisas simples para a gente fazer. Então tá com bastante dor no outro dia, pega aquela bolsinha de gel resfriada, coloca um paninho de prato só para não queimar a pele e aplica o gelo na sola do pé por 10 minutinhos, se tiver esse tempo, a cada 2 horas. Até a próxima festa. Tá bom, muito obrigada, Rafael. Então é isso, Marta, super importante a gente se atentar a esses detalhes até para não atrapalhar os dias de festa. Então dá para curtir com beleza, com estilo, mas também cuidando dos nossos pés. Volto com vocês.